Então hoje nós vamos dar sequência à nossa mensagem de pregações. A gente está fazendo uma série de pregações no livro de Tiago. Mas antes disso, deixa eu me apresentar também. Da última vez que eu preguei, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é André, eu sou um dos líderes aqui da igreja Luzeiro. Estou caminhando com o pastor João já há mais de 10 anos, servindo. Já servi com adolescentes, já servi em tudo que é canto. Fui líder de jovem aqui da igreja Luzeiro também ao longo de 3 anos, e Deus depois me deu outras direções. Então, tenho caminhado com ele durante muitos anos e hoje vou compartilhar a mensagem com vocês. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. A gente deseja que você seja muito bem recebido aqui, que você tenha uma ótima manhã aqui com a gente. Então, hoje nós estamos dando sequência à nossa série Fé Sem Religião, que é uma série que nós estamos trabalhando sobre o livro de Tiago. Tiago, ele era meio-irmão de Jesus, né? Tiago, ele era filho de Maria e de José. Tiago cresceu com Jesus e ele só se converteu após a ressurreição de Jesus. Quando ele vê o Cristo ressurreto, Tiago, então, se converte, passa a crer em Jesus. E Tiago, essa é uma das primeiras cartas a serem escritas na igreja, então uma carta que está bem ali, na metade ali do primeiro século, mais ou menos assim, em que está começando uma perseguição à igreja, uma perseguição principalmente da parte dos judeus. Já começa uma perseguição ali também do Império Romano, mas a perseguição romana ela vai ficar mais forte, né? Uma perseguição maior, mais para o final ali, do primeiro século, né? Então, é um livro maravilhoso, é um livro que ele não segue aquela mesma lógica das cartas paulinas. Nas cartas paulinas, geralmente, Paulo vai tratando com uma igreja específica, sobre questões específicas. Tiago, ele manda uma carta e ele assina para as tribos dispersas, né? Os judeus convertidos, os judeus que creram em Jesus Cristo como Senhor, como Rei, como nosso Salvador. Então, Tiago está enviando uma carta para eles, trazendo várias sabedorias, trazendo confrontos, e é uma carta cheia de mensagens maravilhosas. Parece muito com o livro de Provérbios, né, que tem grandes sabedorias, né? E hoje a gente tem um tema que ele não é muito fácil, porque a gente vai falar sobre amizade com o mundo e amizade com Deus. Só até um pouco estranho. Como assim amizade com o mundo e amizade com Deus? A gente vai ler um pequeno trecho, uma perícope de 6 versículos, em que no centro dessa mensagem está Tiago falando sobre a amizade com o mundo e sobre a amizade com Deus. Sobre sermos amigos de Deus e não sermos amigos do mundo. Mas o que é isso, né? Isso é um pouco estranho. Como assim ser amigo do mundo, né? Eu gosto do mundo. O mundo é um lugar legal, né? Tem coisas muito boas por aqui. Mas o que quer dizer com isso? Por que Tiago usa esse termo? Se você procurar aí na Bíblia amizade com o mundo, você não vai achar mais esse termo aí ao longo das Escrituras. É algo que Tiago ele usa propriamente aqui no texto dele. Eu fiquei me perguntando muito, orando em relação a isso, o que o Senhor tem para falar conosco com relação a essa questão de amizade com Deus e amizade com o mundo. Não sei quanto é você, mas eu acho que todo mundo aqui tem amigos, não é verdade? E amigos, eles têm... Relacionar com pessoas é muito bom, né? E quando a gente tem amizades profundas, geralmente são pessoas que afetam muito a nossa vida, que moldam muito a nossa vida. Eu tenho alguns amigos de longa data, né? Eu tenho alguns amigos de longa data. Isso aqui é uma foto da minha época de escola, né? Não mudei nada, né, gente? Pareço que ainda estou nos meus 18 anos. A gente fez um teatrinho, né, de Two and a Half Men, né? Uma série tanto quanto imprópria, talvez nem devia estar falando aqui, mas nessa época a gente adorava, né? Coisa de adolescente, né? Bem adolescente. E a gente fez um teatrinho disso. E por que eu estou mostrando isso? Porque é engraçado que a gente tem amizades que quando a gente encontra, parece que a gente é outra pessoa, né? Vem a gíria antiga, vem os casos da infância, vem aquele jeito de falar e tudo mais, né? E aí você começa a conversar de um jeito diferente e tudo mais, assim. Por quê? Porque as amizades, elas trazem coisas à tona da nossa vida, né? O menino que está ajoelhado no tênis aqui, porque ele fez o papel de uma criança, ele é um cara que ele detestava o futebol, e aí andando comigo ele começou a gostar, começou a ver o Messi jogar e virou um Messizete desde 2006 comigo, né? Em cópia, você começou a gostar de futebol e tal. E a gente vai trazendo à tona coisas uns nos outros, né? Então a amizade ela tem muito esse poder, né? O C.S. Lewis ele fala
ele tinha um grupo de amigos, e um desses amigos morre. E quando esse amigo morre, ele, como uma forma de se consolar, ele fala, bom, pelo menos agora eu vou conhecer melhor o outro lá, né? Que agora a gente vai ter mais tempo, vai conversar mais. E depois o C.S. Lewis ele percebe que uma parte do amigo vivo morreu junto com o outro. Porque tem certas coisas que só uma amizade profunda extraem da gente. Né? Tem certas coisas que a gente só faz com alguns tipos de amigo. Tem um certo jeito de conversar que é só com um tipo de amigo. Eu e o Renatinho, a gente tem um toque especial. Não tem toque especial com quase ninguém, é um negócio nosso. E se a gente não encontra, a gente não tem isso. Né? Então são coisas que a gente aflora. Não por isso, né? As amizades, elas nos moldam, elas nos influenciam quem nós somos. Então, quando Tiago está trazendo amizade com o mundo e amizade com Deus, Tiago está falando muito sobre isso. O que tem influenciado o seu jeito de ser? São as coisas de Deus ou é a forma, a lógica de pensar terrena? Na semana passada o João falou muito sobre isso, sobre a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e a sabedoria nossa, que é a sabedoria terrena, a sabedoria de criatura. Então as amizades, elas nos influenciam. O próprio Paulo vai citar um provérbio, né, da época que diz, não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, porque as más companhias corrompem o bom caráter. Talvez se Paulo tivesse escrito a carta hoje em dia, Paulo ia ter escrito, olha, não se deixe enganar. Passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo, não é verdade? Então Paulo está citando um provérbio, né, da época, porque de fato as amizades, elas podem nos levar para mais perto de Deus, como elas podem nos levar para mais longe de Deus. Então, quando Tiago está trazendo essa amizade com Deus, essa amizade com o mundo, Tiago está trazendo muito sobre isso. E lembrando que ele está escrevendo para a igreja. Tiago está escrevendo para cristãos que são convertidos, para pessoas que já criam em Jesus, que estavam seguindo Jesus, que estavam às vezes sendo até perseguidos por causa do nome de Jesus. Então ele está trazendo um tema que a gente escuta muito dentro de igreja. Quem aqui cresceu em igreja ouviu muito sobre o cristão mundano, né? E geralmente quando a gente escuta esse termo, a gente pensa numa pessoa mais ou menos assim, né? Cristão mundano, aquele cara que vem na igreja, mas que gosta de ir para a festa. Aquele cara que vem para a igreja, mas gosta de jogos de azar, que gosta de fazer sua bet. O cara que vem para a igreja, mas ele só gosta de ouvir música não cristã. Aquele cara, não, esse é o cristão mundano. Mas quando a gente aprofundar nesse texto, vocês vão ver que muitas vezes o cristão mundano pode ser muito parecido com esse cara aqui. De novo, fotos criadas pelo ChatGPT, né? Aprendi isso com o João. Estou usando quase toda a pregação também. O cristão mundano, muitas vezes, ele pode ser aquele que a gente julga um modelo de cristão. Aquele que ora, aquele que vem na igreja, aquele que lê a Bíblia, aquele que às vezes prega. Às vezes o cristão mundano sou eu, é você. Pode ser o que estava tocando aqui no louvor. Porque muitas vezes se engana, porque não necessariamente ser mundano é gostar das coisas deste mundo. Mas muitas vezes ser mundano é ter a lógica de pensar, de agir e de viver desse mundo. E é isso que a gente vai aprofundar no texto agora. Queria te convidar, se você estiver com sua Bíblia, a abrir o texto em Tiago, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. O texto diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pai Santo, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te louvar por ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso, e escolheu se revelar a nós por meio das Escrituras.
Fala conosco essa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então é interessante que, lendo esse texto sobre amizade com o mundo, a gente vê que ele não necessariamente está trabalhando as coisas que a gente diria que seriam de uma amizade com o mundo, né? Porque geralmente a gente vai pensar naquilo que eu falei, né? No cristão, que ele está lá e ele está julgando e ele está se divertindo na noite e ele está assim e tudo mais, gosta das festas e tudo mais. Não que isso não seja, porque muitas vezes o cristão mundano ele é aquele que ele procura prazer em tudo, menos em Deus. Mas que ele vem na igreja como um descarrego, né? Ah, não, deixa eu ir lá, porque né, eu tenho que fazer as pazes com Deus ali todo final de semana, deixa eu ir e tudo mais. Mas que vem muitas vezes, por uma tradição familiar e tudo mais. E sim, o cristão mundano, ele muitas vezes pode ser esse. Mas não é essa a essência do texto. A essência do texto pode nos mostrar que muitas vezes ele pode ser esse cara daqui. Vamos aprofundar então no texto. Veja só. Muitas vezes a gente acha que a pessoa que está na igreja, que a pessoa que está caminhando com Jesus, ela é aquela pessoa santa, né? A pessoa que ora, a pessoa que prega, né? Ele não está assistindo nem a Copa, porque a Copa é do mundo, né? Então, ele é aquele crente que está lá, tudo bem, tudo mais. Às vezes a gente não percebe, porque a amizade com o mundo, ela descreve muito mais o nosso interior do que o nosso exterior. A amizade com o mundo não necessariamente está falando sobre como eu sou por fora, mas como o meu coração está por dentro. E é isso que Tiago vai trazer no texto. Veja só, no versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Lembrando, ele está falando com a igreja. De onde que vêm as discussões que estão acontecendo no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? O contexto era um contexto, de fato, um contexto difícil, né? De perseguição, os judeus perseguindo os judeus, os outros judeus que passaram a crer em Jesus como o Messias e o Salvador. A gente vê o próprio Paulo, que antes de se converter era um perseguidor da igreja, prendia, né, aqueles cristãos que declaravam que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. Então, antes de se converter, Paulo viveu isso. Então, é um período mais tenso, né? A gente geralmente está com os nervos mais à flor da pele, né? Então, a gente pode estar vendo, de fato, um momento em que a igreja estava tendo muitas dissensões, muitos problemas entre os cristãos, até pelos nervos à flor da pele, né? A gente sabe como é que a gente é. Pô, tô com um problema no meu emprego, no meu trabalho, tá pesado, tô com um problema financeiro e tal. Geralmente a gente fica um pouco mais estressado, às vezes a gente dá uma patada sem querer, né? Acontece, as coisas afetam muito a gente. E aí Tiago diz o seguinte: acaso essas discussões e essas brigas, elas não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Da sua busca por prazer? Isso é interessante porque eu queria, se eu perguntar para cada um aqui, talvez eu possa até afirmar que eu sei mais ou menos o que cada um aqui quer. Qual que é o sonho de cada um aqui? Todo mundo, gente, quer ser feliz, né? Alguém aqui não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Esse é um propósito da humanidade. As pessoas estão constantemente buscando por felicidade. Estão buscando ser preenchidas por algo, estão buscando aquilo que dá mais prazer. Tem gente que vai buscar o prazer nas drogas, tem gente que vai buscar o prazer no sexo, tem gente que vai buscar o prazer no futebol, para não deixar de citar, no jiu-jitsu, né? Ou no kickboxing, que eu gosto. Então, tem pessoas que vão procurar prazer em várias e várias coisas, mas a gente está sempre procurando algo para nos deixar felizes, saciados, satisfeitos. E o que Tiago está falando aqui é justamente isso. Vocês, nessa busca pelos prazeres de vocês estão deixando com que o egoísmo de vocês afete os seus relacionamentos. As brigas que acontecem dentro de vocês é por causa de orgulho. As brigas que acontecem dentro de vocês é por causa dos desejos egoístas que vocês têm. Porque se vocês fossem mais como Jesus, vocês não estariam brigando, muitas vezes por motivos pequenos. Ah, mas ele me ofendeu daquele jeito. Ah, mas a gente quer. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando na semana passada. Olha só o que Tiago fala no versículo 16 do capítulo 3. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Então,
onde tem esses desejos incessantes por prazeres, e a gente começa a se comparar com o outro, começa a haver inveja, começa a haver o desejo, não, mas eu mereço mais que ele, não, mas por que eu estou assim? Não, porque eu quero ser feliz. Começa a ser uma disputa, uma ambição egoísta, e isso começa a gerar em nós problemas. Começa a gerar desavenças, porque cada um quer o que é para si. Geralmente, quando a gente pensa em orgulho, né, aproveitando o tema Copa do Mundo, a gente pensa em orgulho mais ou menos nisso aqui. Né? Cristiano Ronaldo é o cara orgulhoso, né, que fala, eu sou o melhor. Né? E o Messi é o cara humilde. Né? Ah, nossa, olha só a entrevista dele, que fofinho, de cabecinha baixa, falando, os outros que tem que falar que eu sou o melhor, eu não sou o melhor, não sei o quê. Não, os outros que me coloquem no ranking, se eu sou o melhor, se não sou. Já o outro, eu sou o mais completo de todos os tempos. Podem não concordar, mas para mim, eu sou o melhor. E a gente vê muito orgulho como isso, mas o Messi pode ser tão orgulhoso quanto o Cristiano Ronaldo. Porque o orgulho não é pensar que você não é bom naquilo que você é. Você chegar para o Davi e falar, pô, Davi, você canta muito bem. Não é humildade o Davi falar assim, não canto não, sou ruim. Isso não é humildade. Se ele não fosse ruim, ele não estava cantando aqui de manhã. E ele sabe disso. Até como líder do louvor, ele demanda que as pessoas que vão tocar aqui com a gente performem bem. Porque nós queremos entregar o melhor para o Senhor e para quem está aqui. Então, não é isso que é humildade. Mas a humildade, ela tem muito a ver com o que a gente está lendo nesse texto. Humildade é você muitas vezes abrir mão dos seus próprios desejos para servir o outro. É o exemplo de Jesus que nós cantamos aqui. O Criador que estava sentado em seu trono e que se esvaziou e se fez criatura. Porque quando a gente segue no texto, é justamente o oposto que Tiago está falando. Olha só, vocês querem o que vocês não têm e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E é engraçado que a gente lê um versículo desse e não parece que é um versículo escrito para a igreja, não é verdade? Que a linguagem que Tiago está usando nos 6 versículos é uma linguagem forte. É uma linguagem para despertar a gente, é uma linguagem de, gente, abre os olhos. Porque o coração de vocês está distante de Deus. Porque vocês estão invejando o que os outros têm, vocês estão lutando pelos seus próprios prazeres, quando Deus nos ensinou a viver uma vida de entrega, de amor, de serviço, de levar o evangelho, de proclamar quem Ele é, de muitas vezes abrir mão do que nós temos em prol do outro. E muitas vezes abrir mão, nossa, eu estava guardando esse dinheiro, mas pô, deixa eu abençoar a Paraíba. Não, deixa eu cuidar das pessoas, não, deixa eu investir na Luzeiro, deixa eu cuidar das pessoas que estão passando necessidade. Mas muitas vezes a gente só está invejando o que os outros possuem, a gente está lá no Instagram e vendo a vida do outro, falando, oh, como é que fulano está dando certo, e eu sou muito mais fiel a Deus, e eu sou muito melhor e tudo mais. Olha só, ele passou por cima de tanta gente, e eu estou aqui, e a gente começa a querer. E a nossa vida muitas vezes é guiada pelos nossos desejos. E aqui tem uma certa discussão se Tiago estava sendo mais literal e estava tendo desavenças ao ponto de um cristão chegar a quase matar o outro, ou, não, o que mais provável é que ele esteja usando uma hipérbole mesmo. Tipo, gente, o ponto de você estar chegando numa inimizade tão grande, que é como Jesus fala, né? Se você odeia alguém, você já matou no seu coração. E no verso 3, então, ele termina esse primeiro trecho dizendo o seguinte: quando vocês pedem, vocês não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. É interessante que ele fala o seguinte: vocês não têm porque vocês não pedem. E depois ele fala assim: e quando vocês pedem, vocês não recebem. O que ele está dizendo aqui, a gente vai aprofundar mais nisso, é que Deus já nos concedeu todas as coisas. Paulo vai falar isso. Olha, aquele que entregou o seu próprio filho não vai nos dar também todas as coisas? Mas não num sentido teologia da prosperidade ou do coach, que é te dar felicidade plena o tempo todo, ou que você vai ser rico. Não, mas que é um Deus que está ao seu lado, que promete que nele você vai ser feliz, nele você vai encontrar sua plena satisfação e não ficar buscando incessantemente em coisas que nunca vão te preencher.
Porque é justamente isso. A gente pede e não recebe, porque quando a gente está pedindo, os nossos motivos, eles são pequenos. São prazeres momentâneos. Então a gente está constantemente orando pela nossa profissão, orando pela nossa casa, orando pela nossa vida financeira, orando para as coisas darem certo, orando para eu prosperar, orando para eu ficar bem mentalmente, fisicamente. E não tem problema orar por essas coisas. Mas o problema é quando isso é o que guia as nossas orações. Isso é quando conduz as nossas vidas. Isso é quando é o centro de todas as coisas. Porque eu estou muito mais preocupado em estar bem, estar feliz, ter os meus prazeres satisfeitos, do que ter uma vida com o Senhor. Do que ter uma vida para Deus. Então, a amizade com o mundo não necessariamente é gostar de uma boa música ou de assistir um bom filme. Não, todas essas coisas são maravilhosas. John Stott, que foi um grande pastor, um grande teólogo, quando ele faleceu, perguntaram para ele o que ele gostaria de ter estudado mais, se aprofundado mais. A Vanessa, ela gostava muito de contar isso, A Vanessa, que era uma pregadora da comunidade. E ele fala, nossa, eu queria ter escutado mais música. Eu queria ter desfrutado mais da beleza da criação. Desfrutado mais de uma boa nota. Quando a gente vê o louvor aqui, gente boa tocando, é gostoso demais, gente. Mas ser amigo do mundo é seguir a lógica de conquista da felicidade do mundo. E qual que é a lógica de conquista da felicidade do mundo? É justamente o que Tiago está falando nesse texto. É a lógica da exploração do outro, é a lógica de passar por cima, é a lógica em que você é um meio para eu ser feliz. É a lógica em que eu sou o centro do meu universo e eu quero que as outras coisas me satisfaçam. E tudo que a gente vê na nossa sociedade, a gente vai vendo que as coisas estão caminhando para isso. É a ótica da exploração, em que eu ando no meu jatinho particular e o meu funcionário está sofrendo para pagar supermercado. É a lógica do lucro, é a lógica da bet. Todo mundo deve estar acompanhando a polêmica aí das bets. O seu vício é o lucro deles. Eles estão nem aí se você está viciado, se você está apostando sua casa, porque o negócio é tão pesado que ele é um vício. Pior que bebida, pior que cigarro, pior que droga. Que está destruindo famílias. Milhões de pessoas. Mas está lá, todo dia na televisão. Mas não, usa com moderação. Bom, está resolvido. Eu falei para usar com moderação, a culpa é deles. Gente, chama jogo de azar. E tem sempre um que acha que é o malandro que vai ter sorte. Existe tanta casa de aposta que o seu time é patrocinado por uma, o meu time é patrocinado por uma, o campeonato tem o nome de uma, a Copa do Mundo é patrocinada por outra, a Cazé TV é por outra, a Globo o Galvão tá fazendo propaganda para outra diferente. Tá dando certo para eles, Pra gente não tá, não. E nós, às vezes, nós cristãos, vamos lá e alimentamos isso. Sexo, pornografia, você está usando o outro para o seu próprio prazer. Você está vendo uma coisa que você não consegue nem pensar como que aquela pessoa está destruída, fazendo uma cena, acabada, às vezes com uma falsa esperança de felicidade, e você está lá usando aquilo para o seu prazer. Sexo antes do casamento. Por que a gente fala sobre isso? Porque o sexo antes do casamento é simplesmente uma forma de você usar a pessoa para o seu próprio prazer. Você está fora de uma aliança, você não tem compromisso nenhum com aquela pessoa, e muitas vezes pode ser mútuo, tá? Vocês estão se usando sem pensar nos efeitos psicológicos que isso pode ter na pessoa, nos efeitos que isso pode ter nela ao longo da vida dela, sentimental, emocional, espiritual, tudo. Por quê? Porque a gente não está nem aí, porque a gente está preocupado com o nosso próprio prazer. Que é diferente da lógica do casamento. Que é diferente da lógica da entrega do casamento. Esses dias eu vi uma entrevista de um humorista que eu gosto, Daniel Furlan. Ele fala uma coisa interessante. Gente, ninguém se importa com a sua opinião. Sabe o seu influencer, o cara que você gosta, que você segue, às vezes pergunta assim, e aí, quanto vocês acham que vai ficar o jogo de hoje? O que vocês pensam sobre isso aqui? Dá sua opinião sobre tal coisa. Ele não quer a sua opinião. Ele quer o seu engajamento. Ele quer o seu like, ele quer te usar para ter alcance. Essa é a lógica do mundo. Nós somos usados para que os outros conquistem a sua própria felicidade. E nós fazemos isso muitas vezes sem nem perceber. Nós fazemos isso com a nossa família, nós fazemos isso com os nossos amigos, nós fazemos isso dentro da igreja.
em que você é meu objeto para chegar na felicidade que eu quero. Isso é orgulho. Eu sou importante demais. E você tem que me fazer feliz. É a lógica da exploração. Eu vou citar bastante hoje C.S. Lewis porque ele fala muito sobre orgulho e de um jeito tão profundo. E olha esse texto dele, o que ele diz. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. E a nossa sociedade ela é moldada para a gente estar em constante competição. Gente, você entra no Instagram, você vê a vida perfeita. Todo mundo tem vida perfeita no Instagram. Ou no LinkedIn, né? No LinkedIn não existe demissão, né? Existe estou indo para um novo ciclo, né? No LinkedIn, né? Prego no domingo. No LinkedIn eu sou palestrante, ministrador oficial da minha igreja, né? Porque é tudo, né? É tudo uma competição. Eu quero me parecer bem, eu tenho que parecer para os outros que eu estou feliz. Né? Quantas vezes alguém chegou para você e falou assim, velho, eu estou mal, estou acabado, precisando de ajuda. Me dá um abraço, preciso de uma oração. Não, a gente quer sempre, né, passar uma maquiagem no rosto e tudo mais. Eu já vivi isso muito, vendo orgulho na minha vida, né? Muitas vezes passando, às vezes num pecado, às vezes tal, eu falava, não, como é que eu vou falar, como é que eu vou confessar esse pecado para o João? Não, como é que eu vou fazer isso? Não, mas é porque as pessoas têm que me ver bem, né? Porque eu prego na igreja. Não, mas eu faço tal coisa. E muitas vezes a gente não se abre, a gente se esconde, a gente se fecha. E ele diz também, o orgulho é a causa principal da infelicidade em todas as nações e todas as famílias desde que o mundo foi criado. Os outros vícios podem, às vezes, até mesmo congregar as pessoas. Pode haver uma boa camaradagem, risos e piadas entre gente bêbada e ou entre devassos. O orgulho, porém, sempre significa inimizade. É a inimizade. E não só entre os homens, mas também entre o homem e Deus. Porque o orgulho nos coloca numa condição de querer ser mais importante. Pega o pecado original, Adão e Eva no jardim. O que a serpente fala? O dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Conhecedor do bem e do mal. E conhecedor ali não é saber o que é bom ou mal. Eles já sabiam o que era bom, comer de todos os frutos. O que era mal, comer daquele fruto. O sentido ali é que o homem governaria do jeito dele. Deus cria a humanidade para governar sobre a criação com ele. E o homem ali naquele fruto, ele toma e fala para Deus assim, Deus, pode deixar. A gente define o que é bom e o que é mal. A gente sabe melhor que você. A gente faz as coisas do nosso jeito. O resultado é só a gente olhar ao redor do mundo e a gente vê o que aconteceu por causa da escolha da humanidade. Então a escolha da humanidade, a nossa escolha, o nosso orgulho é aquilo que nos faz importante demais. Central demais. É por isso que o próprio Lewis vai dizer que o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Porque se a gente coloca de um lado Jesus e de um outro lado a gente vai ver que o orgulho é aquilo que nos leva a ser exatamente o oposto do que Jesus foi. Porque Jesus, ele viveu para glorificar a Deus. Deus fala, olha, não, eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui para que o Pai seja exaltado por meio da minha vida. Mas qual que é a nossa lógica? É viver para a nossa própria glória. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser elogiado, eu quero ter as coisas para mim, eu. Jesus é aquele que entrega a sua vida por nós e nós somos aqueles que muitas vezes passamos por cima dos outros para obter o que a gente quer. Seja em relacionamentos, seja na profissão, seja como líder explorando de uma pessoa. Muitas vezes nós somos essas pessoas que passam por cima dos outros e às vezes sem nem perceber o nosso egoísmo. Porque a gente quer sempre estar certo, a gente quer sempre defender o nosso lado. A gente discute zero interessado na opinião do outro. A gente está ouvindo o outro já montando a nossa resposta para mostrar que eu que estou certo. Dificilmente a gente quer ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, porque nós somos orgulhosos. E o pior, enquanto Jesus se esvazia e se humilha quando nós cantamos, como nós cantamos aqui,
se veste de criação, se humilha no lugar mais baixo, é humilhado como o pior dos homens, é traído, é espancado e é crucificado. Nós temos a nossa síndrome de protagonista, né? Somos importantes demais. O próprio Lewis vai falar também que o orgulho é um pecado engraçado, porque quanto mais orgulhoso a gente é, menos a gente acha que a gente é. Porque o orgulho é aquele pecado que a maioria das pessoas fala que não tem, mas todo mundo tem. E nós somos muito orgulhosos. Nós temos a nossa síndrome de protagonista, né? E muitas vezes sem nenhum motivo. Às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa porque ela não contou uma coisa pra gente. O que é isso, senão orgulho? Ah, não, mas ela é muito minha amiga, eu conto tudo pra ela. Orgulho. Por que a gente não perdoa muitas vezes? Não, mas ele me ofendeu. Orgulho. A gente se acha importante demais. Escuta uma história, né? Ah, teve um acidente ali na Afonso Pena. Na Afonso Pena? Eu estava lá essa manhã. Eu cresci na Afonso Pena. Não acredito, podia ter sido comigo. Né? Às vezes a gente compartilha notícia assim, né? Nossa, gente, caiu um avião. Eu andei de avião anteontem. A gente é protagonista demais, gente. A gente pensa demais na gente. O Rick Warren, né, que é o autor daquele livro Uma Vida com Propósito, ele escreve isso muito sintetizando os pensamentos do C.S. Lewis, né, que humildade não é pensar menos de você, como eu dei o exemplo do Davi, falando, não, eu canto mal. Não, humildade é você pensar menos em você. É você pensar, é você se alimentar menos de, nossa, eu, tudo sou eu. Minhas orações são sempre eu, minha vida, minha casa, meu dinheiro, meu emprego. Ah, fulano tá passando por uma dificuldade, deixa eu orar por ele também. Ah, deixa eu exaltar a Deus, né? Deixa eu exaltar a Deus. Ah, deixa eu agradecer a Deus também, né? Mas a gente geralmente pede, busca. Nós somos alimentados por isso, nós desejamos ser grandes demais. Tem uma frase que é muito maravilhosa, de um teólogo, tem uma teologia um pouco problemática, eu pensei nem em compartilhar, mas eu gosto demais dessa frase dele, que ele fala o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Deus foi o único que se esvaziou. Deus foi o único que na pessoa de Jesus experimentou tudo que ele, como Deus, jamais precisaria experimentar. Ele experimenta o que é ser traído, ele sabe o que é sofrer por nós. E nós, a nossa síndrome de protagonista, né? Não, eu tenho que ser feliz, não, eu tenho. Como que eu posso estar passando por essa situação? Deus, você está sendo injusto comigo, porque eu não mereço passar por isso. Porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso. Tudo centrado no nosso ego. E Tiago continua o texto dizendo o seguinte, de novo com uma linguagem forte, né? Adúlteros, vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Naquela época, quando você queria enfatizar um argumento, você repetia a ideia 2 vezes. É igual hoje, se a gente ia falar uma casa, é um casarão, lá eles vão falar, é uma casa, né? Olha só essa casa. Eles não tinham esse aumentativo, então eles repetem a ideia 2 vezes para mostrar como que essa ideia ela é importante. É por isso que Tiago ele fala, vocês não percebem que a amizade com o mundo torna vocês inimigos de Deus? Repito. Só que quando a gente pega esse contexto, né, olha só, então a gente está falando de amizade com o mundo e inimizade com Deus. E ele está falando justamente de passar por cima do outro, de desavença, de orgulho. E muitas vezes, quando a gente pensa num cristão mundano, a gente está muito ocupado com os pecados exteriores. Fulano fuma até hoje. Fulano fala palavrão. Enquanto isso, o fulano que fala palavrão está lá sendo transformado diariamente, melhorando um pouquinho a cada dia, buscando Jesus de joelho. E a gente, na nossa soberba, às vezes teve uma criação melhor, ou às vezes foi educado longe de palavrão, ou foi educado longe de certos vícios. Estamos bem, cheios de orgulho, de senso de superioridade. A amizade com o mundo tem esse sentido. Tem esse sentido. De a gente ser direcionado, viver guiados pela lógica desse mundo.
de explorar, de passar por cima. E é por isso que ele fala de forma tão veemente, né? Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Porque não existe estado mais oposto a Deus do que o orgulho, o egocentrismo, o buscar os nossos próprios prazeres e ignorar os outros. A gente vai aprofundar mais sobre esse adúlteros, porque no versículo 5, ele vai dizer o seguinte: o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Essa é uma passagem difícil, porque dependendo da sua Bíblia, você vai ter uma tradução diferente. Porque existem várias interpretações diferentes dessa passagem. Por um lado, muitos creem que aqui ele está falando o seguinte: o Espírito, e esse Espírito com letra minúscula mesmo. Porque a gente, nas Escrituras, quando a gente está lendo a Bíblia em português, quando está falando do Espírito Santo, geralmente o Espírito vai estar em letra maiúscula. Talvez na sua tradução do texto esteja assim. Aqui está com letra minúscula. Isso é uma interpretação do tradutor. Porque na época não tinha essa coisa de maiúscula e minúscula. Então estava lá a palavra pneuma, que é Espírito, e o autor tinha que decidir. Peraí, não, ele está falando do Espírito Santo ou ele está falando do Espírito nosso? E aqui vai ter grandes teólogos dos dois lados, que creem que ele está falando do nosso Espírito e está falando do Espírito de Deus. Na tradução da NVT aqui, está para esse lado que está falando do nosso Espírito. Ou seja, o Espírito que Deus colocou em nós, é o Espírito de vida que Deus soprou em nós, mas que por causa da queda do pecado, né, ele tem ciúme. E aí esse termo ciúme está bem no sentido de inveja, que estaria bem de acordo com tudo que ele falou até agora. Ele falou: vocês têm dissensões, vocês brigam buscando seus próprios prazeres. E vocês fazem isso porque o espírito de vocês é cheio de inveja. Ou seja, a amizade do mundo está bem relacionada a isso. Você está sempre com inveja, está sempre querendo ser melhor que o outro, sempre querendo ser reconhecido. Então, essa interpretação ela já vai de acordo, e aí no final, né, no versículo 6, ele vai falar: contudo, Deus nos concede graça. Ou seja, fazendo justamente essa oposição. Então, apesar da gente ter esse espírito invejoso, Deus nos concede graça. A outra interpretação é essa daqui que está na NVI, que vai dizer o seguinte: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Se você pesquisar no Antigo Testamento, você não vai ver nenhum lugar falando explicitamente: Deus tem ciúmes de você. O Espírito Santo tem ciúmes da igreja. Por outro lado, você vai ver em vários textos falando sobre essa inveja, essa cobiça do nosso coração. Mas, indiretamente, a gente vai ver vários textos que falam sobre os ciúmes de Deus. É difícil isso para a gente, né? Deus tem ciúmes? Por quê? Porque a gente geralmente usa o nosso ciúmes como base. E essa linguagem do Espírito Santo, ou do próprio Deus ter ciúmes de nós, ela faz muito sentido porque Tiago abre essa parte falando o seguinte: vocês são adúlteros. Vocês estão traindo Deus. Vocês estão virando as costas para Deus. Vocês estão traindo o Senhor. Então faz muito sentido dizer que Deus tem ciúmes. E quando a gente olha ao longo das Escrituras, quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vai ver de fato algumas passagens que mostram que Deus, de certa forma, ele tem ciúmes do seu povo. Mas o problema é que o nosso referencial de ciúmes é o nosso, né? E o nosso ciúme, geralmente, ele é o quê? Egoísta, que quer passar por cima dos outros, que quer, não, você não pode conversar com aquela pessoa. Não, eu sou mais amigo seu do que ele. Como que você conta para ele e não conta para mim? Geralmente, o nosso ciúmes, ele é conduzido nesse sentido. Mas não é assim que é o ciúme de Deus. Não é isso que Tiago está falando. Não é isso que a palavra está dizendo. Se a gente for no Antigo Testamento, a gente vai ver que o primeiro mandamento é... Jesus fala que é: amarás a teu Deus acima de todas as coisas, certo? Só que quando Deus ele dá esse mesmo mandamento, que é o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, Deus vai falar o seguinte: vocês não terão outros deuses além de mim. Deus quer a exclusividade do seu povo. A aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus conosco é um casamento. É o Deus que nos atrai, é um Deus que quer fazer uma aliança com a gente, e ele pede exclusividade. Assim como nós somos o povo exclusivo dele, nós somos adotados como seus filhos.
Só que a gente pensa nesses ciúmes. Então se eu não quero, Deus fica bravinho comigo, né? Não me quis. Mas não é isso. Pensa num pai que cria uma filha dando o melhor. Entrega tudo para ela, alimenta bem, cuida, trata ela como uma princesa. E quando ela chega numa idade mais velha, ela começa a namorar ou se casa com um cara que trata ela mal, que não se doa na vida por ela, que abusa dela, que é grosso com ela, que trata ela mal. O que esse pai vai sentir? Ciúmes. Eu queria que a minha filha estivesse aqui comigo. Ele não sabe cuidar dela como eu cuidava. Ele não dá o melhor para ela como eu poderia dar. Esse é um ciúmes bom. O ciúmes de Deus tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com um Deus que olha para o seu povo e fala: vocês estão indo para um caminho errado. E isso faz uma contraposição tão grande contra a gente. Porque Deus ele é tão humilde que o Criador de todas as coisas, ele se coloca diante de nós como um marido traído, que sofre por causa da rejeição do seu povo. Pensa bem, o Criador dos céus e da terra, vou citar o versículo que eu sempre falo, né? Aquele que mediu os céus com a palma das suas mãos, aquele que mediu as águas dos mares com a concha das suas mãos, aquele que as Escrituras descrevem como aquele cujas nuvens dos céus são como poeira aos seus pés. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Ele vira e fala o seguinte: eu quero vocês. Ele se coloca numa condição de ciúmes, ele se coloca numa condição de marido traído. Quer ver isso? Eu quero mostrar um texto para vocês lá no Antigo Testamento. Está lá em Oséias, que é um livro que fala muito sobre isso. Em Deus colocando o seu povo como a noiva e ele como um noivo traído. E olha só o que diz no versículo 8 do capítulo 2. Ela não entende tudo o que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dele até mesmo prata e ouro. Mas ela ofereceu os meus presentes a Baal. Baal era um deus falso da antiguidade. Você percebe que a linguagem do profeta aqui é uma linguagem que mostra o sofrimento de Deus pelo seu povo? A dor de Deus pelo seu povo. Eu dei tudo para vocês e vocês ofereceram tudo que eu dei para vocês para outros deuses. Eu criei vocês. Eu não só criei vocês, como eu dei o maior privilégio que vocês poderiam ter, que é ter um relacionamento comigo. Gente, você acha que se você quiser ligar para o presidente agora, ele vai te atender? Não, porque a gente não é ninguém. Agora imagina você fechar a porta do seu quarto e conversar com o Criador do universo. Pois é, mas ele se coloca nessa condição por nós. Ele fala assim: vem, eu quero que você feche a porta do seu quarto e me busque e converse comigo. E o que faz um marido traído? Você jogar no Google aí agora, marido traído, você vai achar pelo menos umas 3 notícias de assassinato. Com certeza. O que faz um marido traído? Ainda mais um homem, né? Trai e pede desculpa, né? Mas aí, se é traído, né? O que faz um marido traído, geralmente? Larga, abandona ou se vinga. Mas olha o que nosso Deus faz. E o texto continua ali em Oséias, no versículo 14. Contudo, eu a conquistarei de volta. Eu vou levá-la ao deserto. Eu vou lhe falar com carinho. Ou lhe falarei ao coração, em outras traduções. Esse é o nosso Deus. Nos criou, nos deu tudo. Nós viramos as costas para ele. Nós o traímos. E ao invés dele nos fulminar, limpar a terra da nossa presença egocêntrica e pecaminosa, ele vem de encontro a nós e ele nos chama de volta. Ele fala com carinho. Ele fala ao nosso coração. Eu queria te dizer que se você é um cristão que está se sentindo distante de Deus, você percebe: nossa, eu tenho sido orgulhoso. Deus quer falar ao seu coração.
E se você não é cristão, você às vezes nem acredita em Deus, eu queria te falar que o Criador dos céus e da terra tem ciúmes de você. Ele não quer te ver perdido, buscando felicidade em coisas que nunca vão te preencher, sofrendo por coisas que você não precisava sofrer, porque Ele tem o melhor para você. E Oséias ainda continua dizendo o seguinte: devolverei suas videiras, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. É por isso que faz muito sentido quando a gente lê e fala, Deus tem ciúmes de mim. Não um ciúmes de, vocês me largaram, não, mas um ciúmes de amor e de cuidado, de eu te criei para muito mais. O que você está fazendo com a sua vida? Eu te criei para refletir quem eu sou. Eu te criei para governar a criação comigo. Eu te criei para ser criativo. Eu te criei para andar ao meu lado. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Deus quer falar ao seu coração. Ainda que você nem acredite que Ele existe, Deus quer falar ao seu coração. Deus quer te atrair, porque Ele sabe que a vida que você está vivendo, se for uma vida de amizade com o mundo, de orgulho, de passar por cima dos outros, é uma vida que não honra quem Ele é. Mas Ele quer falar ao seu coração, porque Ele tem o melhor para a gente. Só que é interessante que, ao mesmo tempo que Ele nos trata como a noiva que Ele sente ciúmes e que Ele quer falar ao coração, Deus nos coloca também numa condição de inimizade. Nós somos inimigos de Deus. Porque tudo aquilo que nós somos, como eu mostrei aqui, é o oposto de quem Jesus é. E Jesus é a expressão exata de Deus. Um Deus que se esvazia, que se entrega, e nós somos o oposto dele. Nós estamos numa condição de inimigos. E é por isso que existe uma condenação. Mas, de novo, não é uma condenação do tipo, não me quiseram, então vou tirar vocês todos dessa terra. Não, não é isso. A condenação de Deus aos inimigos é algo natural. Você, como cristão, ou você, às vezes, que nem acredita em Deus, ou você, como não cristão, pensa bem, se você pudesse, você acabaria com o mal no mundo. Acabaria ou não acabaria? Se tivesse um botão na sua frente agora, assim, se você apertar esse botão, acabou, não vai ter guerra, não vai ter sofrimento. Você apertaria. Muitas vezes esse é o argumento de muito ateu, né? Como que Deus existe, se existe tanta maldade no mundo? O problema é que se você apertasse esse botão, você ia sumir junto. Porque você faz parte do problema. Porque eu faço parte do problema. E seria um problema, de fato, existir maldade no mundo e um Deus tão bom e criador de todas as coisas, mas isso tudo tem data de validade. O próprio Deus já falou isso. A palavra de Deus nos ensina de um Jesus que vai voltar para restaurar todas as coisas. E nós vamos viver eternamente com Ele em um mundo restaurado, sem dor, sem guerra, sem inveja, sem sofrimento, sem orgulho. Então, a condenação dos seus inimigos é uma ação natural de Deus. Porque se Deus vier fazer o que todo mundo quer que Deus faça, seja você cristão ou não cristão, seja você até ateu e nem acreditando que Ele existe, é o que você exigiria dele, é que Ele viesse e acabasse com toda a maldade do mundo. E é justamente isso que Ele vai fazer. E é natural, então, que se Deus vai acabar com a maldade e restaurar o mundo completamente, Ele precisa resolver o problema da equação. E nós somos o problema. Se quer acabar com a maldade do mundo, tem que acabar com a humanidade. Porque nós somos o problema. E é por isso que a Bíblia nos coloca numa condição de inimigos de Deus. Você quer estar aqui numa terra restaurada, você precisa ser amigo de Deus. Deus quer te restaurar. Deus está te atraindo. Deus quer falar ao seu coração para que Ele te torne parecido com Ele. Para que a lógica de orgulho do mundo, de exploração do mundo, saia do seu coração e você viva uma lógica de amor, de entrega, de refletir quem Deus é, de refletir quem Jesus é. É isso que Deus anseia por nós. E naturalmente, quem não for assim vai ser um problema. E é por isso que muitos serão condenados. Mas Jesus nos atrai, Ele quer falar ao nosso coração. Porque Ele quer que nós sejamos amigos de Deus.
filhos de Deus. Tiago, então, vai concluir o texto dizendo justamente isso. Ele graciosamente, generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, aqui ele cita um provérbio. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele está dizendo, quando a gente tem esse coração que só olha para si, para os nossos próprios desejos, que busca somente os nossos sonhos, a nossa felicidade, a gente está em oposição total a Deus. Mas quando nós somos humildes, quando a gente está disposto a abrir mão de quem nós somos, Deus quer nos restaurar. E aí você pensa, mas peraí, como assim? Se ele resiste aos humildes, mas se ele resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes, eu não sou humilde. Nosso coração, ele naturalmente é orgulhoso. O que a gente pode fazer? E para a gente concluir, eu queria ler um texto que está lá em Oséias. Porque esse é o texto em que o profeta, ele vai... Desculpa, está lá em Ezequiel. Um outro profeta. E esse texto é onde o profeta vai falar sobre o que a obra de Jesus faria conosco. Porque Jesus, ele não foi para aquela cruz simplesmente para receber a punição dos nossos pecados. Isso também. Graças a Deus a gente não vai precisar ser punido pelos nossos pecados por causa de Jesus, porque ele já pagou o preço por nós. Mas não é só isso. Jesus, ele foi para aquela cruz para que ele nos transformasse, para que ele nos desse um coração novo, que pudesse servi-lo, amá-lo e desejar não a nossa própria glória, mas a glória de Deus. E o texto em Ezequiel diz o seguinte: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. E eu queria te convidar essa manhã a fazer essa oração. Porque o nosso coração, ele naturalmente é um coração orgulhoso. Isso a gente não vai mudar. A gente precisa de Deus. A gente precisa do Espírito Santo para que ele venha transformar o nosso coração, nos dar um novo coração, um coração disposto a abrir mão pelo outro, um coração disposto a amar, um coração disposto a viver para refletir quem Deus é, quem Jesus é. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai Santo, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Não é um texto fácil, é um texto duro, é um texto para a gente olhar para dentro de nós, é um texto para a gente olhar para o nosso coração e se sondar mesmo, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor possa visitar cada coração essa noite, Pai. Daqueles que te amam, mas estão um pouco distantes de Ti, Senhor. Daqueles que ainda não foram totalmente alcançados pelo Teu amor, Senhor. Eu peço, Pai, nos dá um coração novo, Senhor. Quebranta nosso coração, Senhor. Nos ajuda a enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Nos ajuda a abrir mão de todo o nosso orgulho, de todo o nosso ego, de toda a nossa busca incessante por felicidade, passando por cima de outros, competindo, se comparando. Não, Deus, que a gente viva uma vida como Jesus viveu, Senhor. Uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de entrega, uma vida de cuidado, uma vida que reflete em sua essência quem Deus é. Porque o Senhor nos chamou e nos deu esse privilégio. Primeiro, Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor. Mas depois, Senhor, de refletir a Tua glória. De sermos luz nesse mundo, sal nessa terra, Pai. Nos dá um coração novo, Senhor. Que possa refletir quem o Senhor é. Com humildade e não orgulho, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Nesse momento, nós vamos ceiar. A ceia é para todo aquele que crê que Jesus se entregou naquela cruz para te dar um novo coração. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, eu queria te convidar a ceiar com a gente. Porque nós vamos reconhecer esse sacrifício dele, que nos atrai
para falar ao nosso coração.